cultura. Por exemplo, vivemos numa sociedade machista, que era muito pior. Antigamente era muito pior. Antigamente, homem era pra gente proibido de chorar. Quando eu era criança, era muito comum falar, homem não chora. E eu sempre fui chorão. Imagina o meu conflito. Mas a minha mãe me defendeu e ela falou, não, homem chora. E quando você quiser chorar, você pode chorar. E pode chorar perto de mim. E se estiver longe de mim, você pode chorar que eu garanto o resto. Pronto. Minha mãe assumiu o papel dela de me proteger. Falou, pode chorar, o resto é comigo. Pronto. Chorei à vontade. Se você conversar com algum colega meu de escola, ele não vai lembrar do meu nome. Mas nós falamos assim, o menino chorava toda a aula ele chorava. Ah, lembro sim. Era eu. Por que eu chorava? Eu só chorava, não tinha motivo assim pra chorar, não. Até hoje eu sou assim. Tem hora que não dá chorar. A lágrima vai saindo assim, né? Não é por tristeza, e nem por raiva, e nem por falta de nada, não. Sei lá. Só choro mesmo. E às vezes é por algum motivo mesmo, né? Mas antigamente era assim. Então tinha determinadas roupas, corte de cabelo. Se deixasse o cabelo comprido, não era homem. Então o machismo imperou. Hoje nós vivemos dramas reflexo do machismo. Por exemplo, de março de 2020 a dezembro de 2021, a cada 7 horas uma mulher foi morta no Brasil. Por ser mulher. Não é porque estava doente, não é porque infartou, não é porque sofreu acidente, é só porque eram mulheres. É o chamado feminicídio. Então, gente, é muito sério. A cada 10 minutos, nesse mesmo período, uma criança ou uma mulher foi estuprada. Olha que absurdo, gente. Isso tem a ver diretamente com a nossa sociedade machista. Tantas coisas que acontecem, tantos assédios. Eu acabei de ver uma reportagem aqui, ó, na Globo.com. Um torcedor beijou uma repórter. Que é o torcedor do Flamengo tem a prisão decretada após assediar a repórter. Então tem uma foto dele tentando dar um beijo no rosto dela. Imagina. Olha a que ponto chega o machismo. E muita gente vai falar que está certo. Muita gente vai falar que a culpa é dela. Muita gente vai falar que ela facilitou, que o que ela estava fazendo no meio daquele tanto de homem. Agora, e o direito dela de ir e vir? E o direito dela de trabalhar? Ela estava a trabalho. E mesmo se ela estivesse se divertindo, é um direito dela. É um espaço, né, público, né, que pagou ingresso, pode entrar no estádio e assistir um futebol. Então, é assim, e ela ainda pode até encontrar algum tipo de recriminação na própria família. De falar que aquilo não é um ambiente para ela, que aquilo não é um lugar, não é uma profissão boa para ela. Talvez se ela for casada, talvez o marido possa brigar com ela. Tudo reflexo de quê? Do machismo. Então nós precisamos mudar isso. Quem tem que mudar isso? Todos nós. Homens, mulheres, jovens, adultos, idosos. Só as crianças que não têm essa responsabilidade. Porque as crianças estão aprendendo com os adultos a vida. Nós reclamamos, né? Reclamamos demais, nós no geral. O Cortella fala uma palavra que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte: todos nós preocupamos com o mundo que vamos deixar para as crianças, mas pouca gente se preocupa com as crianças que vamos deixar para o mundo. Que tipo de pessoa você está criando em casa? Que tipo de filho você está educando? Que tipo de filho você está treinando? Porque o nosso legado fica para os nossos filhos. Que tipo de pessoa? Qual a cultura familiar que você tem? Muita gente não pensa nisso. Então, pensando nisso, o que eu percebi no Salmo 127?
diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Quer dizer, se não for através, né, embasado na palavra de Deus, nós não vamos conseguir edificar uma casa, né, uma família. Quando fala edificar uma casa, não é edificar de construir parede, alicerce, telhado, não é isso. É construir um relacionamento familiar saudável, amoroso, abençoado, de acordo com a vontade de Deus. Então é muito sério isso, porque se a gente não tomar uma decisão agora, a próxima geração sofre mais ainda. E essa geração são nossos filhos, nossos netos, bisnetos. Do ponto de vista do que Deus diz, ele fala assim: Deus visita o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Mas faz misericórdia até 1000 gerações. Quer dizer, não é que Deus vai punir os filhos por causa dos pais, é porque os filhos vão colher as consequências. Então, os filhos vão colher o que os pais plantam. Se os pais não plantarem, os filhos não vão colher. Então, a gente precisa entender a responsabilidade. Tudo que nós vivemos, de acordo com a Bíblia, tudo que nós vivemos hoje, tem a ver com as nossas decisões, com as decisões dos nossos pais, avós e bisavós. Então, nós não aparecemos do nada, nós não brotamos, de repente nós aparecemos no mundo. Não, a gente carrega uma carga genética, a hereditariedade, os costumes da nossa família. A gente tem vários costumes, de todas as formas. Então, em todas as áreas da nossa vida, nós carregamos os costumes, os hábitos dos nossos familiares. Alguns deles nós conseguimos nos livrar, e outros hábitos a gente não consegue. E alguns a gente quer, e outros a gente realmente não quer. Tem muitos hábitos que eu aprendi com a minha família, que eu cortei, e outros que eu quis manter, porque eu achei que para mim é bom, se aplica para a minha personalidade. Então, o que eu quero trazer aqui é essa reflexão. Se o Senhor não edificar a casa, quer dizer, se a gente não tiver um embasamento, imagina, nós vamos tirar de onde? Dos nossos instintos, da nossa tendência natural? Imagina o risco de dar errado. Agora, quando você lê na Bíblia, já tem um manual de vida, porque em nenhum momento você encontra na Bíblia algo assim: ah, não, isso aí de falar a verdade, isso aí não vale nada, falar a verdade está por fora. O bom é falar mentira. Gente, ninguém concorda que falar mentira é bom, porque tem pessoas assim: ó, se eu falo mentira, eu vou ouvir mentira. Que tipo de vida você vai ter se a sua família é baseada em mentira? Isso é um exemplo só um exemplo. Que vantagem tem? Não é família mentirosa, a gente vive bem demais, que meu pai mente minha mãe mente meu pai, os meus pais mentem para os filhos, nós mentimos dos nossos pais, a gente mente entre nós também, e lá em casa só vive na mentira, é a maravilha. Você conhece alguém que dá um testemunho desse? Um testemunho ridículo desse? Que a mentira lá é o ponto forte deles, eles são felizes porque são mentirosos. Não consegue. Você conhece uma família assim: ó, lá em casa ninguém trabalha, ninguém faz nada, é uma maravilha. Todo mundo à toa, todo mundo não faz nada da vida, não tem propósito de nada. Não lava as vasilhas, não faz comida. Não existe. Como é que você vai compreender uma família dessa? Mas quando uma família é bem organizada, as coisas se encaixam. A família é igual membro do nosso corpo. Por isso Jesus, Paulo, né? Na verdade, Paulo que falou isso. Jesus também falou, mas Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele explica com detalhes como que a igreja funciona. Somos como membros de um corpo. Assim é a família. Imagina, vamos colocar aqui a cabeça como pai. Então, ou os pais, pode ser também, em uma certa forma o pai, e de uma certa forma os pais. É a cabeça e os filhos do corpo. Gente, se não houver cooperação, se não houver respeito, se não houver cuidado. Outro dia mesmo aqui eu falei sobre isso, sobre a questão da independência, sobre dependência, independência e interdependência. São 3 fases da nossa vida que são importantes demais e muita gente ainda não compreendeu isso. Talvez sabe,